nome é Gabriela Albergaria e eu sou membro do Conselho Diretivo do Camões Instituto para a Cooperação e para a Língua, e foi-me pedido que estivesse hoje aqui apenas para vos dar as boas-vindas, para vos acolher nesta casa, que é uma casa de leitura, é uma casa de livros, é uma casa de língua. Um dos meus pelouros é exatamente, principalmente o meu pelouro, é a língua e a cultura portuguesa, e portanto é com um prazer renovado que vos acolho nesta casa, neste momento em que se vai apresentar um estudo conduzido aqui pela professora Célia e pelo professor João, sobre como o ensino da leitura no primeiro ciclo, como ensinar as crianças a ler e como ensinar-lhes a ter gosto pela leitura. Eu devo dizer que o Camões, no âmbito do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, principalmente aos filhos da comunidade portuguesa que reside fora, tem um plano de incentivo à leitura e, portanto, nós enviamos regularmente para as coordenações de ensino no estrangeiro bibliotecas de livros infantis e juvenis, exatamente para incentivar que as crianças, a maior parte delas já nascidas no estrangeiro, que têm a língua portuguesa não como uma língua materna, mas sim como uma língua segunda ou como uma língua de herança, ganhem também este prazer de ler em português. Não vos vou consumir mais com palavras de boas-vindas, vou passar já ao professor Carlos Fiolhais, que irá apresentar os membros do painel, e a professora Boesco também. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo, é para nós um prazer poder acolher a Fundação cá, já tivemos a semana passada e para a semana voltamos a ter aqui uma nova sessão e as portas estão abertas e são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não podíamos começar melhor com este acolhimento da doutora Gabriela Albergaria. Muito obrigado ao Instituto Camões. Já aqui tivemos uma vez, no mês de educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e vamos voltar, como já foi dito. Tivemos cá no passado dia 21 de outubro para debater as ciências da educação no pré-escolar. E hoje o nosso tema é ensino da leitura no primeiro ciclo do ensino básico, e voltaremos a 4 de novembro, no mesmo sítio, à mesma hora, as horas do ensino na escolaridade básica. Vai ser apresentado um estudo sobre os tempos de escolaridade, comparação de Portugal com outros países. Convido-vos desde já, que vai ser muito interessante. Esta Semana da Educação, além destes estudos que são livros, como aquele que eu tenho nas mãos e tem edição eletrónica gratuita que podem aceder no site da Fundação, também inclui debates com convidados internacionais, que é o caso do tema Inclusão nas Escolas, que já teve lugar na Universidade do Algarve e no Auditório da Torre do Tombo, com convidados Felicity Armstrong e David Rodrigues, e vamos ter também, para terminar o mês de educação, um debate sobre acesso ao ensino superior, que será na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e também a 13 de novembro no auditório da Torre do Tombo, com uma convidada inglesa, Claire Callender, e uma convidada portuguesa da Universidade do Minho, Carlos Sá, que é da Universidade do Minho. Bem-vindos a todos. Muito em particular, as nossas boas-vindas são para os autores do estudo que está a sair quentinho do forno. Estão a vê-lo aqui praticamente em primeira mão. O estudo chama-se Ensino da Leitura no primeiro ciclo do ensino básico. Crianças, Conhecimento e Informação dos Professores é o subtítulo. Tem vários autores, mas o coordenador, o nosso autor principal, o primeiro nome é o João Lopes. O João Lopes tem colaborado com a Fundação desde há algum tempo, é professor da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, é psicólogo, e tem investigado os problemas da aprendizagem e do comportamento. Por exemplo, ele tem tido estudos, está a fazer um estudo muito interessante, e tem tido intervenções públicas sobre a questão da indisciplina. A própria Fundação já teve, o ano passado, um debate sobre indisciplina, e ele honrou-nos com a sua presença. A organização da sala de aula, como é que a sala de aula pode ou deve ser para que o problema da indisciplina seja minorado.
Com ele está a Célia Oliveira, que é doutorada em Psicologia Experimental e Ciências Cognitivas pela Universidade do Minho e que fez uma tese sobre memória operatória em crianças. Que vai ser uma coisa que deve ter a ver, quase certeza que tem a ver com este tema de ensino de leitura. Mas quem sou eu para apresentar o livro? Tem de ser alguém que tenha muito mais leituras do que eu. E Helena Buesco dá-nos o prazer de fazer a apresentação deste livro. É professora de literatura, especialista em literatura comparada na Universidade de Lisboa, e é dela a palavra porque ela, com muito mais boas palavras do que eu, com palavras mais bem escolhidas e ainda melhor ditas, ela apresentará este livro e a nossa ideia será, depois da apresentação da professora Helena Buesco, os autores dirão, enfim, farão os seus depoimentos e queremos também aqui um debate, queremos participação, intervenham, comentem, perguntem. Isto tudo está a ser filmado também e, portanto, isto vai aparecer em todo o mundo lusófono, onde está o Instituto de Camões, e não só, mesmo onde tiver o Instituto Lusófono, vão ter acesso a esta sessão, embora em diferido, não é tão bom como ser ao vivo. Professora Helena Buesco. Se é preciso. Então, muito boa tarde a todos. Gostava em particular de cumprimentar o meu colega João Lopes, a minha colega Célia Oliveira e o Carlos Filhais, que dirige, enfim, esta coleção. É uma coleção que, enfim, penso eu que todos nós que estamos ligados à educação e ao ensino já temos sobejas razões para conhecer e para conhecer bem. Este livro de que hoje eu vou falar um pouquinho e de que se trata do lançamento é um bom, excelente exemplo, a meu ver, de mais um contributo fundamental nesta área da educação, na área do ensino e da palavra também vem dali, é uma palavra que eu uso com muito agrado, da instrução propriamente dita. Começo por chamar a atenção para a necessidade de insistir sobre dois pontos que deslocam o que muitas vezes se toma como verdades que são afinal muito mais precárias do que aquilo que julgamos, verdades do campo da leitura e em particular do campo do ensino da leitura. Por um lado, uma das verdades que é reposta, por assim dizer, por este livro, e é logo uma verdade que encabeça o livro, é a insistência no caráter social da leitura. Quando a percepção mais comum é a de que a leitura é algo sempre ou quase sempre da ordem do individual. Enfim, não é preciso irmos muito longe no tempo para nós nos lembrarmos, ou pelo menos sabermos, que justamente a leitura começou por ser um fenómeno social, não é? E de alguma maneira, a individualização da leitura através da aquisição da leitura silenciosa, que é uma aquisição relativamente recente, desviou-nos desta percepção do caráter social da leitura, que é, logo à cabeça, um dos dados que me parece importante neste livro. Por outro lado, e este é o segundo aspecto, insiste-se também desde o início num manifesto e enorme grau de heterogeneidade no ensino da leitura e, portanto, na capacidade de ler, muito além da divisão ou da simples divisão entre o grupo dos que sabem e o grupo dos que não sabem ler. A verdade é que a realidade é mais complexa do que isto e essa complexidade é aqui um dos pontos de partida deste projeto e, portanto, dos resultados que aqui são apresentados. Estes dois factos por si só justificam a forma como este livro, decorrente, como se disse, de um projeto de investigação conduzido na Universidade do Minho pelo professor João Lopes, vem contribuir para um entendimento mais complexo e, por isso, mais realista daquilo que é o ensino e a aprendizagem da leitura. Eu gostava de insistir nesta ideia de uma maior complexidade, que é, na verdade, um maior grau de ler, entender e, portanto, poder agir sobre a realidade.
Por um lado, foca-se no primeiro ciclo do ensino básico, mas aponta desde logo o caráter longo ou mesmo alongado desta aprendizagem, de um certo ponto de vista, a aprendizagem da leitura sempre inacabada. Por outro lado, insiste mais uma vez na distinção entre ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo que sublinha também a necessidade de, a ambas, equacionar de forma estruturada e, sobretudo, qualificada. Na realidade, as pedagogias centradas quase só no aluno, algumas vantagens tiveram, com certeza, no sentido de refocar o objetivo, ou o objeto dos conteúdos ensináveis. Mas o certo é que, e desculpem-me esta minha leitura talvez subjetiva, mas muito convicta deste livro, o certo é que a efetiva menor importância dada nas últimas décadas à vertente do ensino. Eu lembro-me já no outro dia falei da Margarida Vieira Mendes, que na Faculdade de Letras tinha a seu cargo este polo do ensino, da literatura, da didática da literatura, e dela um dia chegar à Comissão Científica e dizer: vou-vos ensinar uma coisa, agora ninguém pode falar de ensino, só se pode falar de aprendizagem. Isto disse ela e enfim, era uma reação de uma pessoa que sabia muitíssimo, que estava muitíssimo informada, que tinha uma qualidade científica acima de toda a prova e também uma qualidade pedagógica acima de toda a prova. E, portanto, a menor importância dada à vertente do ensino e, por isso, do polo que gira em torno dos professores e da formação desses mesmos professores, a formação quer inicial, quer contínua, levou a que alguns erros de paralaxe, chamemos-lhe assim, se instalassem e se propagassem no nosso ensino, dando aso a perniciosos preconceitos que foram muitas vezes tomados como ângulos mortos, ou blind spots, quase invisíveis, justamente porque são ângulos mortos. É claro que muitos se têm batido contra estes pontos de cegueira e eles são, aliás, também objeto de reflexão na presente obra. É por isso que aqui importa também refletir sobre os efeitos nefastos a que uma adequada formação contínua pretende dar resposta, capacitando neste ponto aqueles que ensinam a leitura no primeiro ciclo, visto que é este o objeto deste livro. Entre estes investigadores encontramos os nomes dos autores deste volume, como disse, publicado na sequência de um projeto de investigação dirigido pelo professor João Lopes, mas englobando ainda outros 5 investigadores, dos quais temos aqui à esquerda a Célia Oliveira, 4 desses investigadores nacionais e, ou melhor, enfim, 3 nacionais e 2 trabalhando em universidades dos Estados Unidos da América. Destaco ainda o modo como este projeto, bem como os resultados que dele nos são apresentados, têm a enorme vantagem de não nem começar nem prosseguir isolados, como se esta questão ou outras semelhantes fossem peculiares a Portugal e apenas aplicáveis a Portugal. E por isso só pudessem ser questionados como um fenómeno singular e adstrito à realidade do nosso país. Pelo contrário, a experiência interuniversitária e também internacional dos membros desta equipa permite-lhes justamente olhar para o caso português, que é o seu, como um fenómeno de características, eu diria, poliédricas, que ganha em ser olhado de acordo com todos os possíveis paralelos que forem considerados como adequados. Isto não quer dizer que qualquer paralelo vale, significa que há paralelos externos a Portugal que têm uma validade e que por isso podem ajudar a ler e a interpretar aquilo que é a realidade do ensino da leitura no primeiro ciclo. Um dos grandes valores desta pesquisa é, a meu ver, espelhado no título e no subtítulo. Eu recordo, está aqui, Ensino da leitura no primeiro ciclo do ensino básico é o título e o subtítulo Crenças, Conhecimentos e Formação de Professores. No título, na primeira parte, encontramos a explicitação de que se trata não apenas da leitura como fenómeno individual, mas do ensino da leitura como fenómeno social, é a tal questão por onde eu comecei. No segundo, no subtítulo, eu gostaria de sublinhar o efeito do terceiro
conceito que é aqui introduzido: crenças, conhecimentos e formação de professores. Se o objeto fosse apenas, e ponho apenas entre aspas porque já seria muito, mas se o objeto fosse apenas compreender quais as crenças e quais os conhecimentos dos professores, e quer umas quer outros têm um lugar de destaque no interior deste trabalho, teríamos uma pesquisa certamente meritória, mas que ficaria talvez demasiado próxima de uma descrição do estado da arte, ou seja, daquilo que é o statu quo, por assim dizer. Portanto, de um diagnóstico. Talvez isto em si não fosse necessariamente mau e talvez isto de qualquer modo devesse ser feito, mas a opção por ligar estes dois conceitos, as crenças e os conhecimentos, ao conceito terceiro de formação de professores, esta opção, creio eu, acrescenta-lhe um valor de futuro que é talvez um dos fatores mais dinâmicos e uma das razões de maior proatividade deste projeto. E por isso, a boca de cena do teatro, que é sempre o ato de ensinar, é aqui concedida aos professores, que a ocupam em diversas etapas e a partir de diversos pontos de vista. Por outro lado, não é difícil perceber por que razão este livro escolhe centrar-se no primeiro ciclo, nos seus professores, nas experiências e na formação que protagonizam. Gostaria de citar aqui 2 parágrafos desta obra, nas páginas 12 e 13, onde se diz, e cito: devemos notar que o primeiro ciclo do ensino básico é, porventura, o mais importante na formação escolar dos cidadãos e aquele em que a ação dos professores tem resultados mais evidentes, atendendo, sobretudo, à dependência que as crianças tão novas revelam face à ação dos adultos. Qualquer ação educativa neste período tem, em geral, fortes repercussões no comportamento das crianças, pelo que a forma como se ensina é da maior relevância para a trajetória dos alunos. E na página seguinte acrescenta-se: este projeto representa o reconhecimento da importância decisiva do primeiro ciclo do ensino básico na formação escolar e pessoal dos cidadãos. Enfatiza também o extraordinário valor e a importância do ensino e dos professores nessa formação, colocando-os no centro do processo e evidenciando o seu insubstituível papel. Seria por isso importante que quer investigadores, quer professores não negligenciassem o fator ensino em favor da aprendizagem. Passo agora a alguns pontos mais concretos que eu gostaria de sublinhar. Refiro-me, por exemplo, à importância dada ao meio do primeiro ciclo, ou seja, ao final do segundo ano e início do terceiro ano, na aquisição das habilidades mais complexas de leitura, do predomínio da consciência fonémica e da decodificação, centrais nos 2 primeiros anos, mas em que muitos adolescentes, ainda já adolescentes, continuam a baquear, à centralidade da aquisição do vocabulário, da fluência e da complexificação a partir do terceiro ano. Isto significa, por exemplo, que um professor do primeiro ciclo, que em muitos casos acompanha os alunos ao longo de 4 anos, nem sempre isto acontece, mas acontece em bastantes casos, este professor deve ter uma formação específica que lhe permita segmentar o ciclo de modo a responder às suas necessidades fundamentais, que não são, como vimos, nem homogéneas, nem uniformemente progressivas. É evidente que há uma progressão, mas essa progressão não é uma progressão, digamos, com uma linha uniforme, mas é uma progressão que recorre a saltos de uma maneira ou de outra, não é? Afinal, estratégias, processos e metodologias dependem da consciência mais ou menos substantiva de que aquilo que é adequado no ensino da leitura nos 2 primeiros anos do primeiro ciclo pode até ser contraproducente daí em diante.
E percebe-se dos inquéritos feitos que esta consciência, por exemplo, não é uma consciência transversal e muito menos universal no conjunto de professores que foram aqui questionados. O volume debruça-se também sobre a detecção daquilo a que chama os tipos mais comuns de dificuldades na leitura. Aqui também se afasta a ideia de que essas dificuldades ou esses tipos pertencem sempre a um padrão homogéneo, ou seja, são sempre do mesmo tipo ou do mesmo teor. E também se interrogam os modos de avaliação e de intervenção, avaliação no sentido de capacidade de detectar quais são os tipos diferentes de dificuldades que os alunos têm, não no sentido da avaliação final, não é, das provas de avaliação, mas no sentido de o professor conseguir detectar quais são essas dificuldades e os diferentes tipos de dificuldades a que dizem respeito. E, portanto, depois de uma correta avaliação, também uma correta capacidade de intervenção nessas dificuldades, pelas quais um professor bem preparado e com uma formação contínua, voltamos à questão da formação, com uma formação contínua de qualidade, pode atuar de forma positiva nessa situação, contribuindo para a detecção precoce dos problemas e para a proposta de respostas eficazes. Ora, os resultados deste projeto dão conta do que parece ser uma real dificuldade que vários professores do primeiro ciclo manifestam, sobretudo ao nível da avaliação, daquela avaliação que corresponde à detecção dos problemas, ao nível da avaliação quer das dificuldades de leitura, quer das intervenções sobre elas, sugerindo que talvez devesse haver um conjunto de estratégias sistemáticas direcionadas para esta questão. O estudo aponta, como bem sintetiza o estudo introdutório de Louise Spear-Welling, para 3 destas direções fundamentais. Não são as únicas, mas são talvez as fundamentais, ou pelo menos aquelas que eu reconheci como fundamentais. Em primeiro lugar, o reforço de exposição dos professores do primeiro ciclo a um conhecimento disciplinar, mais uma vez não se trata do conceito de disciplina no sentido de disciplina versus indisciplina, mas da disciplina da leitura como tendo um conjunto de conteúdos científicos reconhecíveis e ensináveis e, portanto, também passíveis de aprendizagem. Portanto, o reforço da exposição dos professores de primeiro ciclo a um conhecimento disciplinar dos problemas de leitura, logo desde a formação inicial. Em segundo lugar, uma outra direção que é apontada é o reforço de um trabalho estruturado de tipo tutorial, com um supervisor experiente que permita aos professores, em formação, encontrarem na figura da supervisão uma forma de feedback imediato para identificar e resolver problemas concretos no ensino e instrução. Em terceiro lugar, a necessidade de formadores de professores altamente qualificados, científica e metodologicamente, na área disciplinar específica do ensino da leitura e do quadro das suas potenciais dificuldades. O projeto propriamente dito, enfim, dou apenas uma sinopse estrutural para as pessoas que ainda não leram o livro poderem depois, enfim, compreender a estrutura que o organiza. O projeto propriamente dito tem 2 grandes partes. A primeira foi constituída por uma base de estudo empírica. Inquéritos dirigidos a professores, são explicados os critérios de inserção, porque aqui algumas respostas não podem ser consideradas, enfim, tudo isso faz parte justamente dos princípios científicos que estão na base da delineação e da aplicação de um estudo empírico. E essa base de estudo empírica tem a ver com inquéritos dirigidos a professores, no sentido de averiguar, em especial, as suas crenças e os seus conhecimentos. Eu estou mais ou menos sempre a explicar alguns conceitos, crenças não no sentido, enfim, por exemplo, religioso do termo, mas no sentido, o que é que um professor acredita que está a fazer e qual é a avaliação também das suas crenças sobre o ensino da leitura que está a fazer.
Destes inquéritos e da forma refletida como foram aplicados e analisados, podemos ficar a saber o seguinte. Em primeiro lugar, que existe um grau de distância assinalável manifestado pelos professores entre os conhecimentos percebidos, ou seja, aquilo que eles compreendem sobre os seus próprios conhecimentos, a forma como percebem os seus conhecimentos, e os conhecimentos efetivos. Há uma distância muito grande, ou pelo menos significativa, entre estes dois campos. Se quiserem, aquilo que as pessoas acham que sabem e aquilo que efetivamente sabem. Em segundo lugar, e este é um aspecto também curioso, que essa distância não é proporcional à experiência dos professores ou à sua inexperiência. Ou seja, que não é pelo facto de um professor ter mais experiência que as suas crenças e os seus conhecimentos ou a distância entre crenças e conhecimentos diminui ipso facto. E isto também nos deve levar a refletir. Em terceiro lugar, que o conhecimento e a utilização de diferentes métodos de ensino da leitura não têm necessariamente em conta a estrutura do português, como se diz na página 46, escrita alfabética de consistência intermédia. Facto que deveria também levar a uma efetiva ponderação sobre os métodos de ensino de leitura mais adequados à estrutura do português. Aquilo que eu pude perceber, enfim, posso ter uma crença que também está muito distante do conhecimento, mas aquilo que eu pude perceber foi que, na realidade da pluralidade de métodos, a escolha, muitas vezes efetuada, do método para ensinar os alunos a lerem, portanto, para ensinar a leitura, depende mais de, enfim, características um bocadinho da idiosincrasia, de achar que este método talvez seja mais interessante ou não, do que propriamente de um estudo baseado na consciência científica de que a estrutura diferente das diferentes línguas implica também a utilização de métodos diferentes, porque alguns são mais adequados e outros são menos adequados. Em quarto lugar, uma das questões mais preocupantes respeita à avaliação, à monitorização e à intervenção junto de alunos com dificuldades, a sugerir esta área como uma das prioritárias na formação dos professores, no primeiro ciclo e, acrescento eu, infelizmente também no segundo e, quiçá, mesmo no terceiro. A segunda parte deste volume, portanto apresentei um pouco a primeira parte, a segunda parte apresenta um estudo transversal referido ao contexto institucional da formação inicial de professores, embora na realidade integre quer o primeiro ciclo, enfim, licenciaturas, quer o segundo, mestrados, até porque muitos são também da área dos mestrados, dos mestrados integrados e, portanto, é difícil muitas vezes separar. Trata-se de um trabalho que todas as instituições vocacionadas para o ensino do português, em especial do primeiro ciclo do ensino básico, mas em minha opinião também dos seguintes, deveriam conhecer, todas. Porque não só se analisam todos os cursos que no ensino superior se relacionam com a disciplina de português e, em particular, o ensino da leitura, e isto já seria muito, mas também se faz uma cuidadosa análise dos conteúdos programáticos do conjunto disciplinar do ensino da leitura, em que mais uma vez se constata, agora cito, o predomínio dos conteúdos didáticos, com destaque para a didática da língua portuguesa e uma consequente baixa frequência de conhecimentos específicos relativos ao domínio científico da leitura. Concluo com uma citação da introdução desta obra, porque, evidentemente, eu não poderia nem saberia dizer melhor, embora tenha uma síntese a seguir, que são 3 ou 4 linhas. Mas acho que esta citação da página 38 é suficientemente esclarecedora sobre o alcance do estudo que foi feito e as consequências que, se assim os deuses quiserem e desejarem, poderá este estudo ter no ensino da leitura no primeiro ciclo.
Em Portugal, é o parágrafo que termina a introdução, em Portugal a informação sobre a forma como os professores do primeiro ciclo do ensino básico estão a ser preparados para o ensino da leitura, essa informação é dispersa e escassa. Também pouco se sabe sobre o grau de conhecimento dos professores relativamente ao ensino da leitura e que percepções têm acerca da sua competência para ensinar a ler. Portugal, como todos os outros países que têm realizado grandes esforços na melhoria dos seus sistemas educativos, tem toda a vantagem em ter informação atualizada sobre diversos aspectos do ensino da leitura. O projeto Ensino da Leitura no primeiro ciclo do ensino básico, Crenças, Conhecimentos e Formação de Professores, tem precisamente por objetivo fundamental recolher e sistematizar informação sobre diversas questões que se considera do maior relevo para o ensino da leitura e que podem ajudar quer os profissionais, professores, quer os formadores de professores, quer ainda as instituições de formação, a melhorar as suas práticas numa área reconhecidamente estruturante do desenvolvimento pessoal, comunitário e, em última análise, nacional. Em síntese, e termino, eu estou, desculpem-me agora pôr isto na primeira pessoa do singular, mas é porque é a minha reação a este livro, mas poderia utilizar, acho, a primeira pessoa do plural, mas pronto. Eu estou perante um livro em que aprendi muitíssimo. Perante um livro que devia, creio eu, servir de base a uma aposta fortíssima na qualificação dos professores do primeiro ciclo no domínio da leitura e, por isso, também da escrita. Perante um livro, afinal, que deve levar, a meu ver, qualquer governo a considerar a centralidade da formação de professores e a apostar nela de uma forma muito insistente e substantiva, e o modo como a qualificação também desta formação é um fator decisivo para a instrução das futuras gerações e do seu grau também de uma digna cidadania. E, portanto, por isso mesmo eu gostava de agradecer à equipa e, em particular, às duas pessoas aqui presentes e também ao Dr. Carlos Fiolhais, em nome da Fundação, pela aposta, a meu ver, completamente ganha que foi feita. Muito obrigada. Muito obrigado. A Fundação Francisco Manuel dos Santos está muito contente com este projeto e está muito contente em ver aqui o resultado do projeto. É um dia bom para a Fundação quando vemos ideias que são boas e que aparecem e se concretizam. Este é um problema que o país tem. Muitas vezes falamos que não se sabe, dizemos que os nossos jovens não sabem ler. Bem, mas há um sítio para aprender a ler, que é a escola. E a questão é, não se está de facto a aprender a ler? Este projeto responde a essa questão. Em que medida? Porque a pergunta tem nuance. Em que medida se está a aprender a ler? Mas, enfim, sobre o conteúdo deste livro, há alguém privilegiado. São aquelas pessoas cujas crenças sobre o conteúdo e cujos conhecimentos sobre o conteúdo coincidem, quer dizer, não há distância nenhuma entre crenças e conhecimentos. Eu passo a palavra ao professor João Lopes, suponho que vai ser a apresentação em duas partes, e ele começará e dirá, enfim, ninguém melhor do que os autores para dizerem qual é a obra. Não sei, isso está... Aqui ouve-se, não é? Mas é melhor, obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço muito a presença de toda a gente aqui, todas as pessoas que estão aqui. Claro que, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos a hipótese que nos deu de fazermos este estudo. Não sei se conseguiríamos fazê-lo sozinhos, embora vamos fazendo algumas coisas sozinhos, mas seria muito difícil, acho que não conseguiríamos. E, portanto, isto para nós foi uma grande oportunidade que agarramos com unhas e dentes, não é? Porque não é fácil obter financiamentos para fazer estudos, é muito complicado e, portanto, nós tentamos agarrar esta oportunidade e, portanto, para nós hoje é um dia magnífico, embora a consecução da obra em si tivesse sido ainda mais magnífica, não é? Nós fizemos com aquela viagem para Ítaca, não foi ao chegar a Ítaca que nós ficamos felizes, foi no caminho para Ítaca e, portanto, isto foi-nos dando prazer.
até os encontros com o professor Carlos Fiolhais, em Coimbra, que ele faz sempre perguntas muito incisivas, principalmente quando parece que está distraído. Isso é uma coisa medonha. Quando parece que não está a pensar em nada. Realmente fazia sempre perguntas pertinentes, que são as piores perguntas que se pode fazer a alguém. São perguntas pertinentes. E que sempre nos ajudaram, curiosamente, quanto mais pertinentes ou mais impertinentes, mais nos ajudavam a pensar. Isso foi muito interessante. Portanto, esta viagem, este percurso para nós foi muito interessante. Também a colaboração com as nossas colegas americanas foi fantástico. Portanto, constituímos uma equipa, e as colegas portuguesas também. Não está aqui mais ninguém presente hoje, infelizmente, mas foi uma coisa extraordinária. Uma coisa que para nós é interessante, é que a professora Helena aqui muito bem referiu, e eu também quero agradecer-lhe imenso a atenção com que leu o livro e os elogios que nos fez, naturalmente, mas sobretudo a atenção com que leu o livro. Acho que leu com muita atenção, apanhou o essencial. Isso é muito bom. Já agora, nós, os três que estamos aqui, estamos também a fazer o nosso esforço ao nível da formação de professores, porque estamos do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores, e sob esse ponto de vista também temos responsabilidades no que se irá passar daqui para diante. Não é? De hora avante, nós temos mais responsabilidade do que tínhamos anteriormente. Se alguma coisa correr menos bem, já não podemos dizer, eu não sei, eu não estava lá, eu não vi nada. Cá até vimos e vamos vendo, não é? E já temos aprendido bastante acerca do que é que se vai fazendo na área da formação contínua de professores, não apenas na leitura e na escrita, mas em muitas áreas, não é? Uma questão central para nós aqui é porque os professores... Há muitos colegas nossos na área da psicologia que estudam a aprendizagem. Os processos de aprendizagem. Os processos de aprendizagem são absolutamente fundamentais. O que acontece é que, no nosso caso, nós estamos muito interessados em conhecer os processos de aprendizagem, mas não estamos menos interessados em saber como é que uma pessoa que se coloca na posição de professor pode otimizar aquilo que sabe, conhece ou consegue para transmitir para o lado de lá, para os alunos. Na verdade, eu diria que quer o conhecimento do professor, quer a felicidade do professor, o que seja do professor, não é o objetivo final desta ação. O objetivo final é que os alunos aprendam. Não é? E, portanto, se eu não conseguir transmitir para o lado de lá, francamente, será um ato relativamente inútil. Ora, o que se passa é que, quando nós escolhemos os professores, às vezes as pessoas dizem assim, mas o que importa é a família, o que importa é isto, o que importa é aquilo. E a nossa ideia é esta. Sim, senhor, tudo isso importa, mas explica uma porcentagem muito pequena da variância, e mesmo que explicasse muitíssima, eu não poderia fazer grande coisa. Isto é, a ideia de que eu agora vou tentar modificar as famílias para que, ou vou tentar modificar, às vezes, as mentalidades, daqui a 150 anos, talvez, e eu preciso de os pôr a ler logo à tarde, não pode ser daqui a 150 anos. Há aqui um sentido de urgência. A ideia de apostar na variável que está mais à mão de semear e, sobretudo, isto é mais importante, que é mais manipulável, é uma coisa bastante estimável. O professor, enquanto variável, é manipulável. Portanto, nós podemos melhorar o professor para que o destinatário final, que é o aluno, sofra o impacto da alteração, da melhoria, do que é que seja, das práticas do professor. Eu posso achar que, por exemplo, a variável socioeconómica tem correlações muito significativas com o desempenho dos alunos e cada vez mais significativas quanto mais se avança no ensino. Isso é absolutamente evidente. O problema é que essa variável é uma variável de longo prazo. E eu, como indivíduo, tenho uma capacidade mínima para influenciar essa variável, de onde nós escolhemos professores. E é por isso que também estamos no projeto da indisciplina, porque, mesmo sabendo que há muita coisa que influencia a indisciplina, não me interessa dizer que, relativamente à indisciplina, temos que tomar atenção ao governo, à NATO, ao Pacto de Varsóvia, que já nem existe, etc, etc, etc. São falências a mais, distâncias a mais, e aquilo que não é controlável dificilmente vai ser movido ou mexido. Portanto, nós temos que tentar influenciar variáveis que são controláveis. São controláveis. Isso é a coisa que eu também não gostaria. Era que os professores perdessem a noção de controlabilidade da sua própria situação. Porque há muitas pessoas que estão desanimadas, estão descrentes, acham que não conseguem, mas conseguem. Não há ninguém, pais à parte. Enfim, pais à parte. Para além dos pais, não há mais ninguém, pais à parte, não é?
Não há mais ninguém que consiga influenciar tanto a vida de uma criança atualmente como o professor. Aliás, deve dizer-se que hoje em dia os miúdos passam bastante mais tempo em estado vigil. Estado vigil, a dormir é diferente, mas a dormir nós não sabemos o que fazemos. Em estado vigil com os professores do que com os pais. Há crianças que até são esquecidas nos infantários, não é? As pessoas dizem, ai, esqueci-me de ir buscar. As crianças passam tanto tempo na escola que aquela variável, neste caso variável professor, depois há a escola como meio, aquela variável tem que ser de uma importância absolutamente decisiva. Uma coisa que para nós é muito importante é que, independentemente do que se diga no livro, que as pessoas sabem mais isto, acham mais aquilo, uma coisa que é muito importante é que nós não temos nenhuma perspectiva negativa acerca dos professores, dos nossos professores. Há uma outra área em que saem a perder com os americanos, mas há outras áreas em que não saem a perder com os americanos. Isso, além de mais, saímos a ganhar em tiroteios, não é? Temos menos tiroteios do que eles. Portanto, é muito mais seguro ir para uma escola portuguesa do que para uma escola americana. Isso é absolutamente certo. Sabemos de fonte limpa. Portanto, não temos essa visão negativa. Agora, o que importa salientar aqui é que a nossa ideia ao fazer este estudo foi saber o que é que os professores acham que sabem, o que é que os professores eventualmente sabem, e atenção, porque nós não investigamos tudo. As pessoas podem dizer, falta aquilo outro, com certeza que falta. O tipo de questionário que nós utilizamos não abarca tudo, mas abarca coisas suficientes. E outra coisa que foi importante para nós, porque é o primeiro ciclo do ensino básico? Porque como penso que é o Carlos da Maia que diz, o latim é a basezinha. Ora bom, o latim é a basezinha. Aqui nós não queremos exagerar, não será propriamente o latim, mas é um derivado do latim, que é o português. E a verdade é esta, as palavras, o vocabulário, as palavras são o combustível do cérebro. Há investigações que mostram que, a partir do momento em que o sujeito entra para a escola primária e aprende a ler, 90% das palavras novas que aprende estão nos livros, não estão na conversação do dia-a-dia. A conversação do dia-a-dia é gasóleo estragado. De um certo ponto de vista, é gasóleo estragado. A menos que eu vá todos os dias ao tribunal ver peritos da medicina legal, que esse aí utilizam um vocabulário bastante requintado, mas depois, a partir de determinada altura, também é repetitivo, não vale a pena, não é? Agora, a aprendizagem da leitura é um salto quântico na vida de uma pessoa. De resto, nós aprendíamos na história que era exatamente o conhecimento da escrita, a utilização da escrita. E a escrita começou a ser utilizada pelos sumérios para marcarem uma espécie de sacos com materiais cereais e coisas do género. Começaram com aquilo, depois passamos para as escritas cuneiformes, depois passamos para os hierógrafos e por aí adiante. No nosso caso, nós passamos para uma escrita alfabética, não como alguns dizem, porque a escrita alfabética é mais avançada, não é por nada disso, é porque é mais adaptada à estrutura da nossa língua. Uma escrita que seja silábica, por exemplo, que é o kana japonês, não é mais atrasado do que a nossa escrita. Agora, nós utilizamos este tipo de linguagem, este tipo de escrita, agora temos é que saber que dominar a escrita, conhecê-la, é a melhor forma de eu, amanhã, ser uma pessoa mais desenvolvida do que sou hoje. E, portanto, passar de um estado de pré-alfabetização a um estado de alfabetização é uma tarefa absolutamente extraordinária. Uma coisa curiosa, já agora, para melhorar a autoestima das pessoas que estão aqui, eu costumo dizer, para melhorar, não é preciso, uma das perguntas que se pode fazer é porquê é que os ingleses e os americanos têm mais sujeitos com problemas iniciais da leitura do que nós? Claro que a resposta óbvia para qualquer das pessoas que está aqui é porque nós somos mais espertos. Sim, mas tirando isso, não é só por isso, é porque, na verdade, o número de fonemas do inglês é muito superior ao nosso e a combinatória dá qualquer coisa com 1200 e tal combinações possíveis, enquanto que no português serão umas 70 e poucos. Portanto, a tarefa inicial deles é bem mais complicada do que a nossa. Agora, há uma coisa em que nós temos dificuldades e para isso nós temos que alertar as instituições de formação, os professores, a formação contínua, que é, nós não perdemos a batalha na aprendizagem inicial da leitura e da escrita, ou seja, na aprendizagem das correspondências grafofonémicas, não é aí onde nós estamos a ter dificuldades em dar o salto qualitativo e quantitativo, é na automatização e na fluência da leitura. Ora, a automatização de processos, a Célia pode explicar isto melhor que eu, que ela é da memória, mas a automatização dos processos
permite-nos libertar energia para outro tipo de coisas. É interessante, nós temos verificado aqui que, por exemplo, nas atividades que os nossos professores realizam, a literatura tem uma presença bastante fraca. Se calhar até tem mais do que eles referem, mas esta é a representação que eles têm do que fazem. E, portanto, se eles acham que aquilo não tem grande importância, também não valorizarão muito. Ora, nós só poderemos chegar à literatura, que eu consideraria aqui o topo de gama, se, primeiro, tivermos ensinado muito bem, dentro de uma lógica, que é uma lógica proposicional, as correspondências grafofonémicas. Que eu quero dizer, uma lógica proposicional é, se, por exemplo, esta letra aparecer antes de E ou I, lê-se se. Se não, pode ler-se que, representa um fonema diferente. Isto é uma lógica proposicional. Ultrapassada essa lógica proposicional, falta uma coisa muito mais importante, que é a automatização de processos. A automatização de processos vem de uma coisa muito simples e básica que as pessoas do desporto e da música sabem muito bem, que é a repetição. Até que o processo seja automatizado. Quando estiver automatizado, não são necessárias mais repetições, porque o sujeito, costuma dizer-se que a leitura é um ato balístico, isto é, se eu pedir às pessoas assim, não leiam isto que está aqui, ai, não dá, não é? Não leiam isto que está aqui. Porquê? Porque é um ato balístico, não tem recuo, é um ato sem recuo. E, portanto, isto é um efeito de Stroop, não é? Quando eu ponho isto aqui e as pessoas não conseguem não ler, isto é um sucesso para quem está aí desse lado. Se alguém, por acaso, teve dificuldades, ou vai ao oftalmologista ou está com dificuldades de leitura, não é? Portanto, é muito importante nós construirmos um ensino que tenha esta noção de que as coisas mais importantes em primeiro lugar e depois o que vem a seguir. Vencida a primeira etapa, ela pode deixar de ser importante e passam a ganhar relevo outras coisas. Eu sei que construir leitores motivados, leitores ávidos, leitores, é uma tarefa hercúlea de imensos anos. O nosso estudo mostra que estaremos no bom caminho em algumas coisas, noutras temos dificuldades. Aquela, clarissimamente, a professora Helena referiu-se, clarissimamente em que os nossos professores têm mais dificuldades, é a do reconhecimento das dificuldades, em primeiro lugar, específico. Claro que qualquer professor sabe, aquele é pior do que aquele, ou aquele não, como se costuma dizer, aquele não uma para a caixa, nem para a DSE, nem para coisa nenhuma, não é? Qualquer professor sabe, o problema não é esse. O problema é dizer especificamente em que é que ele tem dificuldades. E outra coisa que ultrapassa o professor, devo dizê-lo, é a instauração de um sistema de acompanhamento atempado dos sujeitos que têm dificuldades. As dificuldades são sempre para ontem. E uma das coisas que, agora a nível interpretativo eu diria, é que eventualmente as pessoas continuam dificuldades porque nós temos uma cultura, antigamente era a cultura de não sabe, reprova, paciência. É burro, biologicamente burro. Ainda hoje há reinterpretações biológicas que não são diferentes das de antigamente. Não sabe. Agora, a partir de uma determinada altura, não sabe, passa. Ora bem, estas duas atitudes nunca abordam diretamente o problema. Jamais, não tem nada a ver com o problema. Quando uma professora chega a outubro e diz assim, eu já sei que tu vais reprovar, quer dizer, é um ato dela, nem sequer é do aluno, mas ela já sabe. E a pergunta é, então se já sabe, porque é que não faz alguma coisa? E a pessoa diz, não, porque eu depois vou reprová-lo em maio do próximo ano. Ou então diz assim, não vale a pena, pronto, ele passa para ir acompanhando o grupo de paz e se ir socializando, que é a coisa mais importante nesta vida. É bastante importante, mas não chega. Aliás, o próprio processo de socialização, curiosamente, depende do sucesso académico. Se há coisa que os estudos sociométricos mostram é que, à medida que se vai avançando na escola, há duas coisas que contribuem largamente para a popularidade das pessoas. Uma é ser bom aluno e outra é ser bonito. Esta coisa, ser bonito, é mais complicado. É melhor mexer no ser bom aluno. Portanto, nós temos que ter isso em consideração. Portanto, a ideia central deste estudo é nós quisemos ter uma ideia do estado da nação, portanto, e quisemos ter uma ideia de áreas em que nós poderíamos melhorar. Esta é a área da determinação dos problemas e intervenção sobre os problemas foi uma coisa que nós já tínhamos essa percepção, mas agora ficamos convencidos que é preciso fazer mais. E é curioso que em Portugal, assim como em muitos outros países, os que aprendem, não há preocupação. Aqueles que têm atrasos vão para a educação especial, mas há um largo naipe de miúdos, que são a esmagadora maioria dos que têm dificuldades, que se diz, arranja-te.
Portanto, não há uma ideia de que seja necessário intervir já. E para concluir, diria, eu até deixaria agora os números mais à Célia, que ela, como é da memória, lembra-se mais dos números do que eu. Mas há uma coisa muito importante que nós descrevemos aqui, é que quando os problemas não são abordados a tempo, produz-se aquilo a que se chama o efeito Mateus, que tem a ver com uma parábola do Evangelho segundo São Mateus, do livro de Jó. Como? Não é o vinho. Não. A ideia é à medida que quando o sujeito começa a ter dificuldades, o diferencial entre ele, sujeito, e a média do grupo aumenta sempre, nunca diminui. Portanto, aquela ideia que às vezes se tem, vamos deixar amadurecer o aluno, que é uma ideia um bocado hortícola ou frutícola, como eu costumo dizer dos alunos, é um bocado esquisita, ou então aquela ideia de ele há de dar o salto, que é como diz, quem não salta é analfabeto, não é? Ele há de dar o salto, portanto é como se o professor estivesse à espera que os alunos fossem tipo pipocas, não é? Aquele ali salta, olha, aquela pipoca já sabe ler. Qual é a relação com o Evangelho? A relação com o Evangelho é esta, é que o diferencial aumenta. Isto é o princípio de Mateus, o diferencial aumenta. E isto tem a ver com uma concepção maturacionista da leitura que é falsa, porque a única coisa que produz o conhecimento da leitura é o ensino. E é por isso que nós nos centramos no ensino. Não há aprendizagens espontâneas do ensino. As pessoas estão a confundir desenvolvimento. Aliás, as pessoas dizem assim, o desenvolvimento da leitura. Eu percebo a expressão, mas é falsa. Não há desenvolvimento da leitura. Há aprimoramento, há aperfeiçoamento, mas a leitura não se desenvolve. O que se desenvolve é a linguagem, o raciocínio moral. E porquê? Porque eu, para aprender a falar, basta estar no meio de falantes. Se me meterem numa biblioteca durante 3 meses e me encostarem aos livros, até pode ser na Universidade de Coimbra, que é muito, tem morcegos e tudo. O sujeito não aprende a ler. Pode estar lá, aliás, 3 meses é capaz de lhe acontecer coisa pior, não é? Portanto, e para terminar, a ideia fundamental aqui disto, ou do projeto em disciplina, ou tudo aquilo que nós fazemos, e cada vez mais nós queremos centrar-nos nesta variável fundamental que é o professor, jamais para culpabilizar quem quer que seja, mas para evidenciar que há coisas que podem ser substancialmente melhoradas. Não estamos sujeitos ao fado, não temos que estar sujeitos ao fado de é assim que azar. Muito bem. Eu bem disse que era bom ouvir os autores. Boa tarde a todos. Obrigada, professor. Eu gostava de reiterar o agradecimento à Fundação, na pessoa do professor Carlos Fiolhais, e gostava também de agradecer a leitura da professora Helena, que foi extraordinária, muito precisa e clara, e como primeiro feedback é muito bom, significa que o livro é compreensível, e portanto ficamos, exato, com os melhores, não é? Ficamos muito contentes. Foi de facto uma leitura extraordinária, muito obrigada, e muito clara, e como o livro ainda não pôde ser lido pela maioria das pessoas, de facto acho que deixou aqui uma ideia muito clara do essencial do livro. A mim cabe-me falar um bocadinho, nós tínhamos combinado que o professor João falava sobre os conhecimentos e as percepções, ele disse essencialmente isso e mais alguma coisa, e muito bem. Eu vou deixar apenas aqui algumas ideias que eu penso que podem ser interessantes, até para lançar depois a discussão. Nós fizemos outras 2 grandes questões neste estudo, que consideramos bastante importantes e que já aqui foram referidas, e uma delas foi perguntarmos aos professores o que é que tipicamente fazem num bloco de 2 horas de ensino de língua portuguesa. E analisamos as respostas desses professores e caracterizamos as atividades que eles consideram fazer mais frequentemente. E concluímos que nesse bloco de 2 horas, essencialmente os professores trabalham leitura, compreensão e escrita. E depois há outras atividades que estão muito menos representadas, nomeadamente, e aqui falou-se de literatura, nomeadamente atividades como ouvir-ler e literatura, precisamente. Obviamente, isto pode, como o professor disse muito bem, significar que é essa a percepção que as pessoas têm. Não necessariamente aquilo que elas fazem, mas efetivamente nas respostas que nós analisamos havia muito pouca referência, quer a atividades relacionadas com literatura, quer a atividades relacionadas com ouvir-ler. E outro dado interessante é que, a par destes 2, as áreas que estavam também pouco representadas eram a área do vocabulário e da ortografia.
Isto levanta-nos algumas questões interessantes, porque se nós trabalhamos pouco a literatura, se pomos as crianças a ouvir ler pouco também, nós sabemos que isto são ingredientes fundamentais, quer para a promoção do gosto e do interesse pela leitura, quer até para a promoção de bons leitores, não é? E, portanto, este é um dado que nós gostávamos de deixar à reflexão dos professores, eventualmente das universidades, e até porque, como aqui já foi referido e muito bem, são ingredientes fundamentais, por exemplo, para o desenvolvimento do vocabulário, que aparece também referido como uma atividade pouco frequente, pelo menos intencionalizada, digamos assim. Isto remete-nos para a outra questão a que eu me referia, que foi a caracterização dos planos de estudo do ensino superior que formam professores do primeiro ciclo. E, portanto, nós analisamos todos os planos de estudo, pelo menos todos aqueles das escolas que estão na Direção-Geral de Ensino Superior, portanto, públicas e privadas, universidades e politécnicos. Analisamos todos os planos de estudo de licenciaturas e de mestrados em ensino no primeiro ciclo, sendo que, como seguramente a maior parte das pessoas saberão, os mestrados neste momento são, na sua maioria, mestrados híbridos, não é? Porque temos mestrados em ensino pré-escolar e primeiro ciclo, por exemplo, mestrados em ensino do primeiro e segundo ciclo, e em muito menor número temos, por exemplo, os mestrados em ensino do primeiro ciclo. Portanto, e nós analisamos o plano de estudos das licenciaturas e dos mestrados e fizemos também a análise dos conteúdos das disciplinas, mais de 50% das disciplinas que identificamos como estando relacionadas com a leitura e a escrita, com o ensino da leitura e da escrita. E que disciplinas é que nós encontramos? Encontramos maioritariamente disciplinas de didática, língua portuguesa, e literatura. Estas são aquelas que estão mais representadas nos planos de estudos, sobretudo na formação inicial, sobretudo nas licenciaturas. Claro que nos mestrados o maior peso vai para as disciplinas de didática. Portanto, muito menos representadas estão disciplinas como linguística, linguagem e... estou-me a esquecer de uma outra... comunicação, salvo erro. Linguística, linguagem... leitura e escrita, peço desculpa, é isso, que a linguagem e a comunicação é que aparecem frequentemente juntas. Bom, o que é interessante disto? É que estas áreas era expectável que aparecessem naturalmente, não é? No entanto, o que nós percebemos também é que há uma grande heterogeneidade de planos de estudos. E quando olhamos, por exemplo, para os ECTS, que representam o tempo de trabalho dedicado a cada uma destas disciplinas, nós notamos uma variabilidade imensa, o que quer dizer que duas pessoas que chegam ao final de uma licenciatura em ensino básico podem terminar a licenciatura com formações muito diversas, nomeadamente ao nível da língua portuguesa, por exemplo. Nós encontramos desde planos de estudo que não tinham pelo menos uma disciplina com essa designação e encontramos planos de estudo onde esta disciplina aparecia várias vezes e com um peso muito considerável. Obviamente que, se nós estamos a falar em ensino da leitura e da escrita, é fundamental ter primeiro o conhecimento da língua portuguesa para depois poder ensinar. A didática tem uma representação muito significativa, mesmo na formação inicial, mesmo nas licenciaturas, apesar de depois nos mestrados, e como seria de esperar também, não é, por causa da preparação para a prática, ter também um peso bastante significativo. Outra ideia interessante é que a outra área com mais peso é a área da literatura e, paradoxalmente, os professores referem pouco atividades de literatura na descrição que fazem das atividades que tipicamente realizam. Isso parece-nos interessante e pode ter muitíssimas explicações. E, portanto, no essencial, deixo-vos estas ideias para lançar o debate, porque penso que é mais interessante assim. E acho que era isto, essencialmente. Está lançado o debate, a palavra é vossa. Estão aqui, de certo, pessoas com prática de ensino da leitura. Dificuldades que possam do terreno
levantar, de algo que queiram lançar aos autores, ou à professora Helena Bosco. A palavra é vossa, basta fazer-me um sinal. Obrigada, boa tarde. Sou Teresa Calçada e agradeço a apresentação do estudo e a feitura do estudo e a apresentação do estudo. E ocorreu-me na vossa exposição o seguinte: eu compreendo, e a minha experiência de trabalho é nas bibliotecas, compreendo que se procure uma variável controlável. Muito bem. Tomara que assim seja, para que não aconteça o que você referiu, doutora Célia. Mas tenhamos também algum controle sobre a sobrevalorização dessa variável. Porque atuar sobre essa variável e não atuar com recursos adequados à variabilidade que a própria variável requer, vai dar a mesma coisa. Ou seja, alunos que saem sem competências leitoras. E nós realmente muitas vezes não temos leitores porque simplesmente eles não aprendem a ler. E não aprendem a ler porque não lhe demos as condições necessárias para eles aprenderem aquilo que é básico e que, se há escolaridade obrigatória, devia ser ensinável. E não é pela razão que vocês apresentaram na formação de professores e porque realmente há poucos recursos na escola, muito poucos recursos, hoje muito menos recursos na escola, para aquilo que é condição sem a qual não há leitura. Treino. A leitura é performativa e ou se treina ou não se treina. E aquilo que a escola devia contrariar, a exclusão que vem com a família, não contraria, porque esses recursos que precisa para ser performativa lhe faltam. Porque as crianças são, de facto, muito desiguais e muito desiguais em sociedades muito desiguais. Na Finlândia, de facto, é mais fácil. Não há diferenças sociais, praticamente, são todas iguais quando entram na escola. Agora, nós não é? Nós somos mesmo muito diferentes. Portanto, essa variável a controlar tem, a meu entender, que ser acompanhada de recursos para ajudar os professores que ensinam as diferentes disciplinas e já agora também outros recursos, porque hoje a escola não é só a sala de aula, são as bibliotecas, são os laboratórios, mesmo ao nível dos miúdos do primeiro ciclo. E termino, e não é só ler, escrever e contar, é também saber os mídias. Porque se hoje não há literacia digital, os limites da leitura são ainda maiores. Hoje ainda temos que dar competências leitoras mais diversificadas. Acho que às vezes hoje nós nos esquecemos que há esse dado importante a ensinar. E as crianças não são só socializáveis pela família, pela escola. São muito socializáveis pelos órgãos de pela comunicação em geral. Muitíssimo. Chegam com muitas horas às nossas mãos. Obrigado. Talvez o João Lopes. Faltam recursos? Vamos ver uma coisa. Nós somos, como dizem os ingleses, hopefully, investigadores. Quando eu digo nós escolhemos uma variável e depois lhe acrescento, ainda por cima, a variável manipulável, eu podia dizer, eu escolhi uma variável e não é manipulável. Há investigadores que investigam coisas que, eventualmente, daqui a 50 anos darão algum fruto, ou até, eventualmente, não darão um fruto visível. Portanto, nós escolhemos uma coisa, não é? Talvez eu não devesse dizer que é controlável, foi um acrescento da minha lavra, embora para mim haja esta preocupação. Eu sei que ela é controlável, mas não é sequer nosso objetivo imediato estar a dar indicações. Ainda há pouco a jornalista da TSF perguntava, mas tem alguma indicação para dar? E eu disse, não tenho. Não tenho uma indicação para dar. Poderei pensar nela, poderei dá-la, não é? Mas o objetivo do estudo não foi retirar conclusões que pudessem ser utilizadas no imediato. Embora, evidentemente, eu possa dizer 2 ou 3 coisas que eu acho que são interessantes, não é? Que eu acho que são interessantes e que se podem retirar do estudo. Mas não foi esse o objetivo. Nós estamos a estudar o ensino na sua vertente instrução
e numa outra vertente curiosa, que é a gestão. O ensino tem duas vertentes fundamentais. Uma que é a instrução, que até muitas vezes é confundida com a didática, a forma, a transmissão, e outra é a gestão. A instrução, curiosamente, dirige-se a um ato individual, que é a aprendizagem. A gestão é uma propriedade do grupo social, que tem a ver com a forma de organizar um grupo para que cada um daqueles indivíduos que lá está possa aprender. São duas vertentes. E nós estamos a estudar essas coisas, como eu digo, não com o objetivo de imediatamente dizer agora faça-se assim, ou agora faça-se assado, mas esperando que, eventualmente, alguém possa aproveitar aquilo que resulta daqui, que, aliás, a professora Helena Buesque referiu, e muito bem, pode aproveitar-se aqui algumas coisas para pensar, desde o sistema de formação contínua. Já agora, aí já é a nossa responsabilidade, de alguma maneira, sistema de formação, ou outro tipo de sistema qualquer de formação. Preocupa-nos muito a formação dos professores, preocupa-nos muito o ensino. A outros colegas nossos interessará e muito, ou interessarão os processos de aprendizagem que são fundamentais. E é bom, aliás, que os professores conheçam os processos de aprendizagem. Por exemplo, no caso da aprendizagem da leitura num sistema alfabético, não é a mesma coisa do que num outro tipo de sistema. É muito importante perceber a lógica da nossa escrita, para que se perceba como é que se possa ensinar. E, de facto, tendo em conta, por exemplo, a nossa forma de escrita, há uma forma melhor de ensinar na base. Depois já diferencia, mas na base há uma forma melhor de ensinar do que outra. E é bom que os professores saibam isso. Agora, não foi nosso objetivo dizer que não há outras variáveis, não são importantes. Sequer, nós não pretendemos sequer hipervalorizar esta variável. Para nós, valorizamos-la muito. Para nós. Eu posso fazer uma pergunta? Se há uma forma melhor, todos ensinam usando essa forma melhor? Seguramente não. Mas atenção, já agora, comparando com os americanos... Os que não usam não sabem que é melhor, é isso? Não, pois, não sabem. Curiosamente, nos Estados Unidos, o número de professores que ensina de acordo com métodos que não estão de acordo com a lógica alfabética da língua inglesa é bem superior àquilo que se passa em Portugal. Ou seja, aquilo que se chama The Science of Reading, nos Estados Unidos, é bem mais abastardado do que em Portugal. Quer dizer, nos tiros perdemos, mas noutras coisas estamos melhor. Seguramente. Está ali uma questão. O que eu ia perguntar era em relação a isso. Para ensinar a ler na língua portuguesa, se existe uma metodologia melhor, ou seja, mais eficaz para que a criança aprenda melhor. Para a língua portuguesa especificamente. Se depois desse estudo chegaram a alguma conclusão, se há um método de ensinar a ler melhor que outro? Não resulta deste estudo. Pois. Não resulta deste estudo. Não é deste estudo, mas é conhecido, foi isso que ele disse. E já agora explicar melhor qual é o método e qual é o método menos adequado. Sim, ficar claro? Claro. Os chamados métodos, aqui em Portugal chamam-se analítico-sintéticos. Ou melhor, os métodos sintéticos, em que eu começo primeiro por ensinar uma correspondência. Aliás, seria bom começar as correspondências por exemplo, pelas consoantes que só têm uma representação fónica. É o mais simples. Portanto, eu devo começar primeiro de unidades pequenas e depois devo ir alargando, não é? Há pessoas que começam do geral para o particular. Mas há uma coisa, eu até costumo dizer, não há vários métodos de ensinar a ler em português, só há um. Simplesmente há pessoas que gostam de ir dar uma volta e depois voltam ao método. E porquê é que eu digo só há um? Porque, na verdade, enquanto o sujeito não conhecer de cor, salteado, de cima e para baixo, as correspondências grafofonémicas, não sabe ler. E não é por decorar palavras ou conjunto de palavras que lá vai. Isso não chega. Não é? Agora, nós também perguntamos sobre os métodos. Égua ao cavalo, isso não dá. Antes havia assim. Sim, pode ser. Mas isso é um método um bocado burro, como alguém dizia. Não é? Eu aprendi pela cartilha maternal. Eu aprendi pela cartilha João de Deus. Isso é um método. Isso é um método fónico. Isso é um método errado. fónico. Está errado. Não, está correto. Está correto. É um método. Vamos lá ver. Não, As pessoas... é que a minha filha também aprendeu pela cartilha João de Deus. E o que eu verifiquei é que ela aprendeu muito rápido. Hoje ela tem 11 anos e não comete muitos erros ortográficos. Eu devo dizer o seguinte, os alunos que têm apoios em casa aprendem a ler apesar de ter professores. Isto é uma piada. Ao contrário do que se pensa, aqueles que têm dificuldades, é que com os chamados métodos globais, acabam por ter dificuldades porque não entendem a lógica.
A lógica do sistema alfabético é uma lógica relativamente clara. E se eu não transmito ao sujeito que está à minha frente, eu que sou adulto e que supostamente domino aquela lógica, se eu não lhe transmito com alguma lógica aquilo que está a ser aprendido. Era a mesma coisa que eu começar a ensinar matemática pelas equações. Vamos começar pelas equações. E que tal começar pelos números? E que tal começar pelo conhecimento do sistema numérico? E já agora digo uma coisa, nós também estamos com um projeto na área da matemática, e se há coisa em que nós verificamos que os alunos têm muitas dificuldades e muitos problemas, é o conhecimento do sistema numérico. Por exemplo, dizer assim, em 1377, quantas dezenas há? Se ficaria pasmada, um dia nós vamos publicar isso, o número de alunos que erra nisto, que é elementar, aparentemente elementar, ou até o número de alunos que, por exemplo, não alinha os dígitos à direita para resolver um algoritmo relativamente simples, ou os erros com os decimais, etc, etc, etc. Mais uma vez, já agora, nós começamos também pelo primeiro ciclo do ensino básico, porque o latim é a basezinha. Quer dizer, se a estrutura de base não estiver suficientemente consolidada, ao primeiro sopro, como a casa dos 3 porquinhos, cai. E há muitos alunos que, com qualquer escolha, qualquer problema que lhes coloquem à frente, imediatamente têm dificuldade em resolvê-lo. E isto quer dizer que, eventualmente, não têm experiência suficiente daquelas variáveis iniciais, não as dominam suficientemente e, sobretudo, automaticamente. Isto funciona como um sistema de vasos comunicantes. Eu, para compreender um texto, eu tenho que descodificar automaticamente. Por exemplo, só para dar um exemplo, muitas vezes vêm pais que me consultam por causa de alunos que têm problemas de comportamento, 5º ano, 6º ano. A primeira coisa que eu faço, para além de dizer boa tarde, claro, a primeira coisa que eu faço é pôr um texto à frente. Ao cabo da segunda linha, eu já percebo porque é que ele se porta mal. Eu digo, mas qual é a relação entre aqueles alunos não são capazes de ler um texto? Portanto, eles vão para as aulas de ciências, vão para as aulas de física, vão para as aulas... Eles não conseguem, não é? Porque demoram um tempo imenso. Enquanto consomem as suas energias num ato básico, que é a descodificação, sobra muito pouca energia para o ato fundamental. Aliás, para o ato único da leitura, que é a interpretação. O que eu quero é interpretar, o que eu quero é retirar conhecimento. Agora, se eu gasto a minha energia toda a descodificar unidades simples, isto quer dizer que eu não automatizei aquilo. E cá se fazem, cá se pagam, não é? Não é possível a esses alunos. Portanto, muitas das dificuldades dos nossos alunos no ensino de 2º ciclo, não é? E 3º ciclo, têm por base as dificuldades da leitura. Não vou dizer que resolveríamos tudo, mas há uma parte que nós conseguiremos, eventualmente, resolver. Já agora, eu gostava de dizer uma coisa em relação à primeira questão, e eu estou absolutamente de acordo. Há muitas outras variáveis, mais ou menos controláveis, que influenciam a aprendizagem da leitura e, inclusive, o desenvolvimento de hábitos de leitura. E uma das reflexões que o estudo nos leva a fazer é exatamente nesse sentido, que é: a literatura científica mostra-nos que há um conjunto de conhecimentos que, de facto, tornam o ensino da leitura mais eficaz do que se esses conhecimentos não estiverem presentes. E quando nós olhamos para os planos de estudo das universidades e percebemos aqui esta heterogeneidade na formação inicial, de facto, uma das questões que se nos coloca é exatamente essa: é o que é que está a ser ensinado, a quem vai ensinar, e se não deveríamos refletir sobre, pegando nessa ideia central de que há um conjunto de conhecimentos que nós sabemos que é necessário ter presente, até que ponto não devíamos tentar perceber se esses conhecimentos estão plasmados na formação inicial e em que montante. Porque outra das coisas interessantes que nós verificamos, e eu não estou a dizer que isto é muito ou pouco, é um dado, foi que, somando todas as disciplinas que de algum modo se relacionam com a leitura e a escrita, o total de ECTS que é dedicado na formação inicial a esta área é de 17%. Portanto, 17% em 100 de horas de trabalho dedicadas às áreas relacionadas com o ensino da leitura e da escrita. Matemática, estudo do meio, geografia, inglês, ética, cidadania. Podia continuar a enumerar por aqui fora, professor. Os planos de estudo são extremamente heterogéneos. E penso que esse é um dado que merece reflexão, que resulta daqui. Eu não ponho longe de pôr em causa a variável. Sim, eu percebi perfeitamente.
método. Exatamente. Agora, o que eu digo Não é? que essa variável só se manipula, e acho muito bem usar a palavra manipular, se nós queremos que leiam melhores resultados, e já todos percebemos ao trance que se não se ler, todos os resultados são piores, todos os indicadores de pobreza, toda a falta de liberdade, tudo está agarrado a essa limitação. Eu acho muito bem que se manipule a variável que é a que dá mais oportunidade. O que eu queria sublinhar é que essa variável só resulta se houver recursos acrescidos para a manipular. Claro. Porque a situação que a escola vive, sem outros recursos, sem outra pessoa que acompanhe os alunos que não chegam naquele momento, ou os alunos que estão em esperoterapia por outra coisa qualquer, se não houver esses mediadores, a capacidade de manipular essa variável é limitada na escola. Talvez ela seja mais bem conduzida, e oxalá seja, nas escolas, na formação de professores. Mas para entrar nas crenças, nas percepções, nos conhecimentos, são precisos recursos que não chegam ao professor de turma. Claro. Posso acrescentar, César, que lhe faço uma pergunta? Faltam livros nas escolas básicas? Quer dizer, há livros para ler ou não? Há livros para ler. Se me pergunta agora em relação ao conjunto de livros que a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura em particular levaram para as escolas, neste momento a quantidade de livros que estão são suficientes, mais que suficientes. Houvera quem os trabalhasse e houvesse essa percepção do papel da leitura. Nos seus diferentes momentos, e tempo para a leitura ser performativa, e a consciência dos obstáculos subjetivos e objetivos à prática da leitura, a não estar na moda, a ser socialmente desqualificado, a ser muito mais atrativa uma leitura que se faz nos outros ecrãs. Portanto, um professor tem que lutar com muitos aspectos que não se esgotam nisso. São muitíssimos obstáculos subjetivos. É muito difícil ensinar a ler nos tempos que correm. É mais difícil. A água vai pelo caminho mais fácil, a leitura é de um tempo lento e o tempo é rápido. Helena Buesco. Era só acrescentar aqui duas questões que têm, desculpem puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas uma das razões também pelas quais me foi muito gratificante esta leitura foi pelo facto de eu encontrar lá também alguns aspectos que vinham confirmar o trabalho que, com bases também científicas, pôde ser feito relativamente ao primeiro ciclo e ao segundo ciclo, no que diz respeito à afluência de leitura nas metas curriculares para o ensino básico. Foi um dos grandes especialistas europeus, o José Moraes, que trabalhou sobre isso, trabalhou com elementos provenientes de estudos que estão feitos, e justamente uma coisa que foi, penso eu, mal interpretada, ou talvez a mensagem não tenha passado tão bem, de que havia determinados patamares, ano a ano, que tinham de ser cumpridos para a leitura, e portanto que a fluência de leitura era essencial para a compreensão, a interpretação e a passagem para tarefas mais complexas, não é? Essa fluência de leitura era um aspecto básico, foi justamente incorporado também às metas e, portanto, de alguma maneira é uma resposta que é interessante dar neste quadro. E, enfim, estão aqui presentes, não está aqui o Dr. José Moraes, porque mora em Bruxelas, mas estão aqui as minhas outras duas colegas das metas do básico, a doutora Regina Rocha e a doutora... É responsável pelos programas. Já se percebe, acho que e a Violante Magalhães, mas era só para acrescentar isto. Quando nós fizemos formação, uma das coisas sobre que insistimos foi sobre a questão do vocabulário.
que, tendo tido reações curiosas por parte de professores do primeiro ciclo, no sentido de desvalorizar a importância da aquisição de vocabulário e achando que isso era um aspecto relativamente lateral ao que verdadeiramente importava. Eu, na altura, citei alguns estudos, penso que sobretudo canadianos, onde eles têm muitos estudos sobre isto, onde, chamando eu a atenção para o facto de que à entrada para a escola, digamos, o vocabulário mínimo, que se considera mínimo para sobreviver, portanto, ao nível da sobrevivência, são cerca de 250 palavras. À entrada para a escola, à entrada para o primeiro ciclo, as diferenças, no caso do inglês, que se calcula que tenha mais ou menos 750 mil palavras, vão entre 500 palavras e 3.000 palavras. À entrada para a escola. Ou seja, à entrada para a escola, há quem entre com um vocabulário de tal modo reduzido que dá para sobreviver e depois dizer mais 2 ou 3 frasesitas, mas para além disso não passa. E pronto, ao passo que há alunos que já entram, dirão, isto é o que vem de trás, justamente, mas não deve a escola tentar diminuir pelo menos esta distância? O vocabulário não é importante para justamente uma compreensão mais fina, mais elaborada, mais crítica. Portanto, há às vezes coisas relativamente pequenas que talvez as pessoas, não sei, esta talvez seja uma interpretação errada, mas talvez algumas pessoas não tenham sido despertas para a importância destes problemas na formação inicial e se calhar na formação contínua, para a necessidade de ter metas de leitura, para a necessidade de haver uma insistência no vocabulário e, portanto, de haver uma qualificação dos textos também que permite, como estava a dizer a Célia Oliveira. Portanto, aspectos como estes, e não são os únicos, eu penso que são muito importantes também neste conjunto de reflexões e enfim, talvez permitam pensar sobre outras coisas para o futuro. Eu não concordo que este texto não dá respostas para o futuro. Eu acho que este texto tem um programa. Este texto implica uma possibilidade de programa. Programa no sentido mais lato do termo, ou seja, de ação para o futuro. Se houvesse condições, aqui estou com a Teresa Calçada também, assim houvesse condições e vontade política, porque no fundo também tudo se resume a isso, vontade política de o pôr em prática. Posso dizer uma coisa? Acrescentando. Eu quero acrescentar, já agora, relativamente a esta questão, à questão do vocabulário, na verdade, se me perguntasse o que é que se deve ensinar nas escolas, vocabulário. Encharcava, eu se fosse professor primário, encharcava os alunos de vocabulário. E porquê? A verdade é esta, no caso da língua portuguesa e da língua inglesa e de outras, com cerca de 200 vocábulos, é possível produzir umas 14.000, 15.000 palavras, por processos de aglutinação, justaposição, derivação, o que quer que seja. O que quer dizer que os alunos deviam passar muito tempo a estudar palavras, a olhar para as palavras. Se é coisa que é bonita, a pessoa olhar para as palavras, por exemplo, a palavra morfologia, morfos, elogia, conhecimento, não é por acaso que daí vem a morfina, isso tudo vem de Morfeu, não é? Por isso que quando nós vamos dormir, vamos para os braços de Morfeu. Se há coisa que os alunos deviam ser ensinados, era, desde o primeiro ano, a olhar para as palavras, a olhar no sentido icónico, nem que não esteja em contacto com as palavras, dizer, esta palavra... Exatamente, mas serem capazes de decompor as palavras, fazer a análise morfológica devia ser uma área curricular. Análise só olhar para as palavras, não é só saber o significado das palavras ou conseguir arranjar sinónimos ou antónimos. É literalmente fazer a autópsia das palavras. É uma atividade maravilhosa e é das atividades que mais consegue enriquecer o cérebro. Esta aprendizagem da leitura no princípio alfabético acontece por uma coisa muito curiosa. É que isto que está aqui não tem valor linguístico inerente. Eu tenho que arranjar uma forma de transformar esta coisa que está aqui em palavras, porque é a única coisa que o cérebro consegue admitir. O cérebro não admite estas coisas que aqui estão. Isto não é nada para o cérebro. Mas se eu arranjar aqui uma chave, um princípio chamado princípio alfabético,
as pessoas acedem. Só que, para além disso, há muitas mais coisas para aceder. E a análise morfológica seria uma coisa interessante. E isso, deixem-me só acrescentar uma coisa, que tem a ver com a questão dos recursos. Antigamente, nós tínhamos uma categorização para os sujeitos que não aprendiam. Burros. Era a categorização. Era burros. Era a palavra. Burros. Portanto, havia uma categorização. Hoje em dia, porque continua a não haver esta ideia de que temos que apoiar alunos que têm dificuldades, porque não há recursos, por isto, mais aquilo, mais aquilo outro, nós hoje em dia sofisticamos-nos. Já ninguém chama burro a ninguém porque não é correto. Hoje em dia chamamos-lhe disléxico, que é a nova categoria supra que nós inventamos para dizer, ainda ontem eu estava a falar com umas colegas que chamavam a dislexia para trás, dislexia para a frente, eu dizia, mas como é que vocês distinguem exatamente um sujeito que é disléxico daquele que tem dificuldades, outro tipo de dificuldades? Bom, elas ensaralharam-se todas para ali e não conseguiram dizer, e são pessoas... Se encontramos um burro aí na rua, chamamos de disléxico. Também podemos, um burro disléxico, ainda por cima é disléxico, não é? Ora, qual é o problema da dislexia? Qual é o problema? O problema é que, quando eu digo que aquele sujeito é disléxico, aquilo que eu estou a dizer é tu és biologicamente incapaz de... Não há ninguém biologicamente incapaz de ler, digamos assim. Porquê? Porque a escrita é um produto social. A escrita não tem nada a ver com a biologia. O que nós fazemos é utilizar competências e capacidades que são biológicas para aprender a ler. Mas ninguém é inerentemente incapaz de... A questão é que se eu arrumar o sujeito nessa categoria, até o envio que algumas pessoas querem para a educação especial, e dificilmente a educação especial saberá exatamente... Claro que há algumas pessoas que sabem, não é? Mas, por regra... Isto não é uma coisa que resolve o assunto. Ou eu abordo o problema maciçamente e digo, este sujeito tem que saber isto até aqui, tem que saber aquilo até lá, e se não sabe, eu tenho que arranjar imediatamente um sistema. Não é simplesmente arrumá-lo numa categoria e dizer, tu és um incapaz, ad eternum, um incapaz biológico. Isto parece que são trocos, mas não é. Isto é uma atitude, e eu percebo o desespero das pessoas, dizendo, mais vale que ele seja, oxalá ele seja disléxico, porque assim eu, enfim, já saberei que não tenho grandes possibilidades. Mas isso não nos resolve problema absolutamente nenhum. E depois a falta de alocação de recursos e tal, também pode derivar desta ideia de que eu não preciso de... Realmente preciso. Embora, deixa-me ainda acrescentar, um sistema de apoio a alunos com dificuldades não pode ser feito dentro de uma sala de aula. Nem exclusivamente dentro de uma sala de aula. Passa pela sala de aula, mas se não há um apoio externo, não vou conseguir ensinar ao aluno o aluno com dificuldades, aquilo que ele tem que aprender. E eu serei o último a exigir, a dizer aos professores, não, o senhor tem que o ensinar. Ou então, dê-lhe ensino individualizado dentro de uma sala de aula. Dar ensino individualizado dentro de uma sala de aula é para quem nunca esteve numa sala de aula. Não há ensino individualizado dentro de uma sala de aula com 25 lá dentro. Não há. Isso pura e simplesmente não existe. Portanto, é preciso realmente criar esse sistema e nós poderíamos fazê-lo escola a escola. Isso é possível, mas eu não vou falar disso. Muito bem, estamos a chegar ao fim, ainda temos tempo para 2 perguntas. Regina. Boa tarde. Recentrando a questão na fluência de leitura, eu iria dizer que a fluência de leitura já não é tão recente o seu estudo quanto isso. Já há mais de uma década, pelo menos, e há estudos e publicações nesse sentido, que há a noção clara de que a fluência de leitura é determinante para a compreensão. E não é preciso grandes recursos para a fluência de leitura. Eu ia até perguntar se no vosso estudo se repararam ou se verificaram, no estudo que fizeram desses programas dos ensinos superiores, se estavam lá as metas curriculares de português e o que elas dizem no que respeita à fluência de leitura. Porque, efetivamente, as metas de português, do primeiro ciclo, são muito claras no que diz respeito a número de palavras por minuto, e isso não é preciso, basta ter um jornal à frente ou um papel quase. Portanto, a questão é preciso nós centrarmos naquilo que é essencial. A fluência de leitura é primária, é a fluência de leitura que determina a compreensão e não o contrário. Então, esse aspecto é algo que pode ser ensinado objetivamente e que não necessita de grande recurso. Só estou a tentar recentrar a questão. E recentrar também, já agora, puxando a brasa, já que há a sardinha das metas, dizer que elas têm, efetivamente, as metas, os descritores de desempenho objetivamente enunciados, desde distinguir pares mínimos, ou seja, todo esse aspecto está de tal forma enunciado que é uma ajuda e um apoio para o professor poder realmente orientar o seu ensino de uma forma objetiva, de forma a que o aluno tenha o desempenho da fluência de leitura que lhe permita depois ir para a própria compreensão, porque se o cérebro está
ocupado na descodificação, obviamente que não está liberto para a compreensão. E esse aspecto não é de agora. Estou a lembrar de outros autores que já focaram esse assunto e que não tem sido. Pergunto, o que é que no ensino superior, no que diz respeito a estes programas, tem sido feito para salientar aos professores que é por aí que se começa. O aluno tem de ter fluência de leitura, e então depois vamos ao resto. Só queria perguntar esse aspecto. Já que vamos a esta questão, mas talvez se houver uma questão adicional. Calma, isso já acabamos. Se souber, agora é a oportunidade para as últimas questões. E depois se reúnam tudo e façamos. Boa noite. Eu vim aqui porque a minha formação inicial é Educação Física. Eu tirei o curso, basicamente, de segundo ciclo para Educação Física. E tive meio ano indeciso se iria para o primeiro ciclo ou não, por causa da responsabilidade de ensinar crianças a ler. Eu continuo a achar que aquilo é uma responsabilidade enorme e ao fim destes anos todos, eu já dou aulas há 15 anos, ao fim destes anos todos, cada ano que passa, dói-me imenso quando eu acabo o ano e tenho crianças que continuam com imensas dificuldades, porque infelizmente são cada vez mais. E eu vim aqui hoje porque não tive hipótese de conseguir ler todo o vosso livro numa noite, recebi o documento ontem e não consegui ler, e vim naquela expectativa, será que estou a fazer bem, será que estou a fazer mal? Porque acho que aquela dúvida que todos nós temos é, será que estamos a fazer bem? E a vinda aqui hoje é, será que estamos a fazer bem? Será que estamos a educar, a ensinar bem as nossas crianças, ou se estamos a fazer algum erro? Eu, na minha formação inicial, tive muitas lacunas. Primeiro, porque não estava para aí virado. Segundo, porque aquilo que tive não foi suficiente. Olhando agora em retrospectiva, sei que podia e devia ter aproveitado muito mais, mas também sei que, como a minha formação não era virada para o primeiro ciclo, era virada para o segundo ciclo, para a Educação Física, eu tenho lacunas graves na formação inicial. Está a ensinar o primeiro ciclo agora, não é? Sim, sempre. Nunca dei segundo ciclo, a não ser no estágio. Parti inicialmente desde para o primeiro ciclo. E tenho lacunas graves, apesar do estágio. Não é? E tive professoras cooperantes, que era o termo na altura, não sei se ainda é agora, professoras cooperantes, que foram ótimos exemplos. No entanto, quando eu peguei numa turma pela primeira vez para o primeiro ano, eu estava-me a sentir atirado aos leões. Estava mais nervoso do que estou agora. E então foi essa a ideia de vir aqui hoje, foi tentar obter uma resposta nessa situação. Em relação aos disléxicos, eu ainda hoje, desde há uns anos, que utilizo o método fonomímico com os miúdos, e desde que surgiu aqueles livros que eu acho muito bons da Distema, da Paula Teles, e agora não me lembro do nome da outra senhora, que me ajudam imenso e ajudam-me imenso na fase inicial com os alunos com mais dificuldades. Não sei se é correto, se não, eu faço assim uma miscelânea de métodos inicialmente, porque todos os anos eu fico na dúvida se deverei usar aquele, se deverei usar o outro, se deverei misturar os dois, se devo fazer isto, se devo fazer aquilo. E o que eu estou a perguntar agora basicamente foi aquilo que já perguntaram há bocado, mas tendo em conta aquilo que vocês têm de possibilidade de apresentar os vossos resultados, e juntamente com as pessoas aqui presentes que têm esse poder em termos de formação contínua, não é? Se há a possibilidade de proporcionar uma formação, algo que nos indique para o caminho mais correto. Ou seja, se nós devemos continuar a seguir este caminho, ou se esqueçam isso, vão por aqui, que o resultado é mais direto, é mais rápido, melhor, porque a fluência de leitura, como a senhora estava a dizer, é importantíssimo, não é? Porque nota-se, para quem tem os miúdos no primeiro e no segundo ano, não é? Basicamente, se eles não souberem ler fluentemente, quando acabam de ler a frase, já não se recordam do que é que leram, portanto, não compreendem, não é? Estão a ler por ler, isso não tem nexo nenhum. Portanto, eu queria saber se estão a ponderar essa hipótese ou não.
E não sei se fui claro, peço desculpa. Já vai falar. Nós temos o tempo limitado. Se houver alguma intervenção agora, será a mesma final, que depois passa a palavra à mesa. É isso, faz favor. Ora, boa noite a todos. Esta é uma intervenção em jeito de partilha e até de desabafo. Isto porque eu estive os últimos 3 anos a trabalhar em África, na formação de professores, e fazendo supervisão, portanto, mesmo em contextos rurais, e tentando ajudar aqueles professores a como ensinar e como é que os meninos podem aprender a ler e escrever. E neste momento voltei a Portugal e voltei ao contexto de sala de aula que eu tanto queria, e continuo então a fazer o meu trabalho enquanto professor de primeiro ciclo. Trabalho com uma turma de 3º ano neste momento. E estando em 2 contextos muito diferentes e tendo trabalhado já com cerca de 1000 crianças, pelo menos diretamente, a conclusão que eu cheguei parece-me demasiado simples, ou pelo menos a forma como eu vou colocar será demasiado simplista, e é esta. Quer num contexto, quer noutro, as crianças aprenderam a ler lendo muito. Sobretudo lendo muito. Quanto mais liam, mais aprendiam. A questão da fluência, vou ser sincero, acho de facto importante e tenho já lido bastante coisa sobre, mas a verdade é que cada uma no seu tempo, porque não há tempos certos nem há tempos errados, já há o nosso tempo. De facto, há objetivos que nós sabemos que nos guiam para aquilo que é uma qualidade superior, mas a verdade é que lendo muito aprenderam a ler, escrevendo muito aprenderam a escrever, falando muito aprenderam a falar, e aí a questão do vocabulário de facto é determinante. E quando é isto, falando, lendo, escrevendo, se junta ao prazer, então aí tudo flui. E se recuperam aquilo que para elas é significativo, e nos 2 contextos acabou por acontecer, mas sobretudo fazendo muito e dando tempo às coisas, porque a verdade é que eu sinto que às vezes nós nos dispersamos muito e as nossas ansiedades são tantas e as coisas para fazer são tantas que nos descentramos daquilo que é principal, e as coisas têm a seriedade tanto mais quanto nós damos seriedade a essas coisas. Portanto, se eu achar que é importante ler e que eles têm que ler, vamos ler muito. E é isto que eu vou fazer, independentemente daquilo que me digam, porque as mudanças não acontecem por decreto, não é? Eu continuo a ser quem mais gere, quem mais manda e quem mais dita dentro da minha sala de aula. E, portanto, se eu acho que é importante os meninos lerem, vamos ler. Muito bem. Célia Oliveira, que já tinha pedido a palavra. Sim, eu vou responder. Então, última intervenção da mesa e termina. Eu vou responder muito rapidamente às questões e aos comentários. De facto, a questão das metas curriculares é fundamental e muito pertinente, e ainda bem que ele levantou. Quando nós analisamos os programas de didática, nós identificamos uma categoria que chamamos organização curricular, onde se incluem, entre outras coisas, conteúdos relacionados com as metas. Portanto, quais são os objetivos e por aí fora. Também importa dizer que os planos de estudo que analisamos reportam aos anos 2010, 2011, 2011, 2012. Mas, de facto, em 15% das unidades de análise das disciplinas de didática, nós encontramos esta categoria de organização curricular, o que sugere que, de facto, é dada alguma atenção a essa questão das metas curriculares. E, obviamente, isso operacionaliza, como referiu e muito bem, os objetivos de trabalho nesta área, não é? E é fundamental. Relativamente à formação, eu gostava só de dizer, quanto ao método, eu tenho a certeza que o professor João responde em 2 frases, de forma muito esclarecedora, mas em relação à formação, eu de facto gostava de dizer que, para além da heterogeneidade que nós encontramos, aquilo que efetivamente mais, na minha opinião, reflexão merece é a possibilidade de alguém terminar a formação com muito pouca formação nestas áreas, como referiu e muito bem, independentemente do investimento que fez enquanto estudante, e efetivamente o seu testemunho é esse, é o de que há pouca formação nestas áreas em concreto. E esta questão dos mestrados mistos, digamos assim, com um ano curricular e um ano de prática supervisionada, as pessoas ficarem aptas, por exemplo, para ensinar ao primeiro e ao segundo ciclo, pode levantar alguns problemas do ponto de vista operacional na formação. Bolonha não ajudou nada. Não me parece. João, então a palavra final. Para terminar, eu começava pelo fim. Há uma universidade americana, cujo nome não recordo, que forma sistematicamente atletas olímpicos de natação. Eles têm várias piscinas olímpicas, 50 metros, e no fundo das piscinas tem um grande cartaz que diz assim:
aprende-se a nadar nadando. Pronto, creio que está tudo dito. O exercício é, portanto, fundamental. Aliás, isto prende-se já agora com a ideia, a questão, mais uma vez, a questão da dislexia, a ideia de que se o córtex pré-frontal não estiver a funcionar devidamente, o sujeito aprende a ler mal e não é fluente. Esquece uma coisa absolutamente basilar, é que o córtex pré-frontal desenvolve-se com o exercício. E, portanto, se isto não for visto numa perspectiva interativa, nós nunca perceberemos nada do assunto. Finalmente, a respeito da não sei se foi Miscelânea que disse, acho que eu diria que é melhor que use um método. A miscelânea pode ser a de estratégias, não é? Mas sempre dentro da mesma linha. Nós aí não devemos tergiversar. Há uma linha que é adequada, devemos usá-la. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que métodos que eventualmente resultam com a média dos alunos, estratégias que resultam com a maioria, com a esmagadora maioria, podem não resultar com 3, 4, meia dúzia. E, portanto, para esses é preciso diversificar a estratégia, alterá-la, por exemplo, lentificá-la, analisar a tarefa, parti-la em bocados, mas não necessariamente com a alteração do método. Se faz diversificação de estratégias, faz muito bem. O pior que poderia fazer é dizer eu vou ensinar todos da mesma maneira, embora também saiba que dentro da sala de aula o professor tem muita dificuldade em dizer agora vou ensinar cada um diferencialmente. Isso não pode ser, isso não existe. Muito bem, eu vou então terminar agradecendo-vos a todos. O João Lopes disse algo redundante, mas nós percebemos todos a necessidade da redundância, aprende-se a nadar nadando. Eu, para dizer algo redundante, eu diria que o ensino básico é básico. e ficamos. Obrigado a todos.